É sempre um prazer e sempre uma alegria nós podemos participar de um culto de oração, participar da Igreja de Cristo, porque nós entendemos que quando nós lutamos, passamos dias e dias, a melhor coisa que podemos encontrar é estar na casa do Senhor. Eu sempre termino o dia, Senhor, obrigado, porque mais uma vez nós levantamos, fomos aos nossos afazeres, caminhamos contigo e o Senhor nos traz de volta. Eu sempre falo, irmãos, digo sempre assim, por onde nós andarmos, convide Jesus Cristo para estar com você. Eu sempre digo isso, convide Jesus Cristo para estar contigo. E conversando com o pastor Coutinho, ele disse, olha, nós meditamos em salmos. E é evidente, é claro, que todos nós temos um salmo que fala muito com a gente. Que se identifica conosco. E primeiramente, é claro que eu vou agradecer mais essa oportunidade, pelo carinho da igreja. E, irmãos, uma coisa que a gente tem sentido assim nas igrejas, a gente tem deixado esses hinos de lado, tem ou não tem? A maioria das igrejas que a gente vai por aí, esses hinos são deixados de lado. E tem um hino que fala muito no meu coração, aquele 324 do cantor cristão, que é seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Esse hino ele está comigo desde quando eu aceitei Jesus Cristo, aos 14 anos de idade. E esse hino me acompanha, porque verdadeiramente nós precisamos cada vez mais estar seguro com Cristo Jesus. E o Salmo 27 é o Salmo que me identifica. Eu vou ler apenas alguns versículos desse Salmo, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e pensamos assim, será que verdadeiramente isso acontece comigo ou não? Né? O Salmo 27, de 1 a 5, diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, Ele me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Aí eu leio aqui, na atual situação que vivemos, nos dias difíceis que vivemos, nos dias em que nós temos que testar nossa fé diariamente, nos dias que nós vemos mais trevas se aproximar de nós, aí eu leio aqui, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Isso para os cristãos, para nós cristãos. Se o Senhor é a minha luz, é a minha fortaleza, é a minha segurança, por que eu ainda tenho medo? É uma questão de a gente, claro, como seres humanos, nós somos medrosos. Mas quando nós lembramos e abrimos a palavra de Deus e entendemos que tem alguém que cuida de nós todos os dias,
Alguém que está sempre com a sua mão estendida para mim, para você. Alguém que chega para mim, para você e fala assim: filho, eu estou contigo, não temas, porque eu estou segurando na tua mão direita. Sou eu que te sustento, sou eu que chamo pelo teu nome. Igreja, e falar no nome de Jesus Cristo, é um privilégio para mim e para você, ou não? Dá a entender que você faz parte do reino de Deus. Dá a entender que você é uma pessoa escolhida, que apesar de estar nesse mundo, nós não participamos desse mundo. E a cobrança tem sido diariamente, tipo assim, prova a tua fé agora. E aí tem até um louvor: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Vou lutar e vencer. Ou seja, nós cristãos, a nossa luta é direta. A nossa luta é todos os dias contra o mal, contra as adversidades da vida, contra as más notícias que às vezes nos atingem. A nossa luta, conforme diz a palavra de Deus, é contra a carne e o sangue, contra os principados. Aí eu venho aqui falando, leio que o Senhor é a minha luz, que o Senhor é a minha salvação e que o Senhor é o meu alto refúgio. Irmãos, aonde nós temos nos refugiado? Que lugar que nós temos nos refugiado? Na hora da tua luta, na hora da tua adversidade, na hora de uma notícia que mexe na tua alma, em quem você tem refugiado? Em quem você tem pedido socorro? Aí vem na minha mente o Salmo 121, que é um dos salmos também que fala muito comigo. Ele leva meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus, que criou os céus e a terra. E muitas vezes, irmãos, nós vamos procurar o socorro em outro lugar. Vamos procurar em outra fase que não tem nada a ver, que não fala a nossa língua. E aqui na palavra de Deus está dizendo: filho, quando você estiver passando por apuro, por adversidades, por aflições, leia Salmo 121. Aleluias. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quem tem sido o seu socorro na tua adversidade? Quem tem socorrido você no momento que você precisa? Tem sido aquele que fala: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo, sou eu que chamo pelo teu nome? Quem tem socorrido? Qual tem sido, irmãos, a nossa intimidade com Deus? A oração, você tem a liberdade, Deus te dá essa liberdade, você direcionar diretamente a Ele. Eu costumo dizer, a oração é o alimento espiritual do cristão. Se ele deixar de orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele vai se definhar. É a mesma coisa se nós deixarmos de nos alimentar 3 dias, o que vai acontecer? Eu vou me definhando. A oração é o alimento que o cristão precisa diariamente. Precisa se alimentar da palavra do Senhor, mas não apenas ler, mas praticar. Porque muitas vezes nós abrimos a Bíblia, lemos, mas fica por isso mesmo. E aí no mesmo Salmo 121, 8, quando ele fala assim: olha, eu guardarei a tua entrada e a tua saída. Irmãos, veja como Deus nos ama. Ele nos ama e eu guardarei a tua entrada e a tua saída.
Isso é coisa que nós temos que nos alimentar. Por quê? Ele é quem vai guardar. Mas tem certas situações que nós sabemos que Deus só age na nossa vida quando nós permitimos. O Espírito Santo do Senhor só age na minha vida se eu permitir, se eu der lugar a Ele. E muitas vezes, na correria do dia a dia, nós esquecemos de entender que existe ao teu lado alguém que quer caminhar com você, alguém que quer andar com você. E quantas vezes, irmãos, irmãs, Jesus Cristo tem batido na porta, na nossa porta, Ele tem ficado de fora. Quantas vezes Ele chega, bate na correria do dia a dia, Ele quer aquele momento que Ele quer falar com você, e você tipo assim, agora não, depois eu vou atender. Comece a observar na sua vida particular quantas vezes você tem deixado Jesus de lado e não tem entendido quando Deus disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí às vezes eu começo, aonde está o amor entre nós? Aonde está a comunhão entre nós? Se o próprio Deus deu seu Filho para morrer na cruz por minha causa. E muitas vezes nós esquecemos que não existe mais. Por exemplo, nós cantamos esse hino, um hino aqui, que fala muito ao nosso coração. Tem um hino também do cantor cristão, do HCC, que fala assim, descansando no poder de Deus. E aí vem aqui, a pergunta é essa: verdadeiramente, Jesus Cristo tem sido a sua luz, a sua fortaleza e a sua segurança? Se Ele tem sido isso, por que eu ainda tenho medo das situações? Se Cristo está comigo, e se eu tenho convidado Ele, Senhor, ande comigo, fala comigo. E aí nós vamos lá no Salmo 34, 8, quando diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, nós temos feito isso, nós temos provado verdadeiramente que o Senhor é bom? Jesus Cristo tem sido a diferença na sua vida ou não? Nós temos provado que esse amor que Deus deu quando Ele permitiu que seu Filho fosse morto na cruz por causa da minha, eu tenho provado, esse amor tem sido a diferença na minha vida. E aí no mesmo Salmo 34, 18, que diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e salvos contristos de espírito. Quantas vezes eu tenho deixado Deus de lado? Quantas vezes Ele tem batido na porta e ficado de lado? Conforme diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta do teu coração, da tua casa, eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Irmãos, você tem convidado Jesus Cristo para estar contigo na tua casa? Quem tem entrado na tua casa ultimamente? Quem você tem convidado para entrar na tua casa ultimamente? Quantas vezes Jesus tem ficado de lado? Porque nós não permitimos que Ele estivesse na nossa casa. Aí nós vamos ler lá em Tessalonicenses 17,
não me lembro agora, orai sem cessar. Resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. A luta é grande, não é fácil, mas nós temos que resistir. Nós não podemos permitir que nada desse mundo entre na nossa casa, a não ser o Espírito Santo do Senhor. A não ser o Espírito Santo do Senhor. Isaías 58, 9 também diz assim: então clamarás que eu te ouvirei. Nós temos ficado de boca fechada, nós não temos clamado ao Senhor Jesus. Ele está falando: clame a mim, que eu te ouvirei. Jeremias 29, 13 fala também: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O que quer dizer isso? Se eu não buscar o Senhor Jesus de todo o meu coração, Ele não vai estar comigo. Eu estou errado? Buscar-me-eis, ou seja, Jesus falando: me busque, abra o teu coração, fale comigo, diga para mim o que você precisa. Muitas vezes, irmãos, nós falamos o que precisamos para as pessoas erradas. Percebe isso? Muitas vezes nós falamos as nossas coisas para as pessoas erradas. E Deus está falando: buscar-me-eis, fala comigo. Tem um hino que fala assim: falar com Deus é um privilégio. Falar com Deus faz bem à alma. Orar a Deus faz bem à alma. Está no Salmo 142. O amor de Deus perdoa os nossos corações. Amém, igreja? Culto de oração é para a gente orar mesmo, falar com Deus. Tem algumas igrejas que costumam culto de oração, reúne 2, 3, né? Mais ou menos assim. Mas eu tenho feito diferente. Eu tenho feito assim: a pessoa escolhe um lugar da igreja e vai ter a sua intimidade com Deus, sozinho, naquele período, naqueles minutos. Ele vai conversar com Deus. Eu não sei se aqui fazem isso ou não, mas a gente precisa. Sabe por quê? A palavra de Deus nos ensina isso. Quando você quiser orar, o que fala na palavra? Entra no teu aposento, fecha a porta e fale comigo. Então, irmãos, essa pequena reflexão: o Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu alto refúgio, a quem temerei? Amém? Deus abençoe. Eu quero só pedir uma coisinha para a igreja: oração. Comentei com o pastor Edson. Em 1959, eu estava distante de São Paulo a 2.400 quilômetros. Estava com 13 anos de idade, no Nordeste, perdido, sem Deus, sem ninguém, sem saber. Em 1959, Deus olhou para mim lá no Nordeste e me trouxe para São Paulo. E agora Ele cobrou no meu coração para que eu voltasse lá depois de 60 anos, para dizer para o meu povo que aquele que crê nele, Ele faz a diferença. Eu vou, sábado agora, estarei fazendo essa viagem missionária para dizer do meu testemunho, o que Deus fez na minha vida, dos 13 anos para cá. E Deus falou: você vai e dizer para aquele povo o que eu fiz na tua vida. Então eu peço oração. Vou ficar ali 15 dias, Piauí, Avelino Lopes. Estarei ali em nome de Jesus. Peço que a igreja ore pela minha vida, por essa minha viagem. Amém, queridos? Obrigado. Pastor, por gentileza.